Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Pobre garota dá ao jovem bilionário seu único anel, o que ele lê dentro. Emily Carter tinha 19 anos, mas o cansaço parecia já ter cobrado seu preço muito além da sua idade. Seu pequeno apartamento em Detroit, localizado em um bairro esquecido pelo tempo, era tão modesto quanto desgastado. As paredes, amareladas pela fumaça e pela umidade, testemunhavam longos anos de luta silenciosa. Todas as noites, ela subia a escada instável, com o peso do mundo sobre os ombros, e encontrava a mãe acamada por uma doença crônica e os 2 irmãos menores dormindo na sala de estar, enrolados em cobertores velhos. Emily trabalhava 12 horas por dia em um modesto café no centro da cidade, onde os clientes regulares nunca a olhavam de verdade. Ela servia os cafés com um sorriso educado, mascarando a dor que às vezes lhe apertava a garganta. Apesar de tudo, ela mantinha um vislumbre de esperança intacto, aquela frágil esperança de que um dia sua vida pudesse mudar. A única coisa que ela realmente possuía, uma relíquia preciosa do passado, era um anel de prata velho e manchado. Esta joia pertencera à sua avó, uma mulher que Emily nunca conhecera de verdade, mas cuja força sentia em cada detalhe. Sua avó lhe dera uma mensagem que ela guardava com carinho: sempre acredite na bondade das pessoas, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando ao seu redor. Ela usava este anel no dedo todos os dias, como um talismã contra as dificuldades. Numa noite de outono, enquanto o vento gelado soprava pelas ruas desertas, Emily caminhava para casa, cansada e com as mãos dormentes de frio. Folhas mortas rodopiavam ao seu redor, formando um tapete crocante sob seus passos apressados. De repente, na calçada rachada, ela tropeçou. Com um movimento rápido tentou se segurar, mas o anel escorregou de seu dedo e rolou por alguns metros antes de parar. Naquele momento, um homem elegante parou e a pegou no colo. Ele era alto, vestia um casaco preto sobre um terno de corte impecável, com um ar que parecia sobrenatural. Seu cabelo preto estava impecavelmente penteado e seus olhos penetrantes revelavam uma curiosidade rara. Este anel, murmurou ele, girando-o delicadamente na mão, como se estivesse tocando um tesouro esquecido. É antigo. E tem algo escrito dentro. Emily se aproximou com o coração disparado. Sua voz tremia ao responder. É a única coisa que eu tenho. Minha avó me deu antes de morrer. Ela me disse que este anel carregava um segredo. O homem olhou diretamente nos olhos dela. Naqueles olhos ele viu não apenas uma jovem cansada, mas uma força silenciosa, uma dignidade inabalável e, acima de tudo, uma sinceridade que o comoveu profundamente. Me dá esse anel, disse ele de repente, com a voz suave, mas determinada. Deixe-me ler o que tem dentro. Talvez eu possa te ajudar. Emily deu um passo para trás, lutando contra o instinto de proteger o que restava dela. Doar seu único anel? Parecia inconcebível. No entanto, algo naquele homem, uma promessa silenciosa, a fazia confiar nele. Lentamente, ela tirou o anel do dedo dele e o estendeu. No dia seguinte, no escritório particular de Alexandre, sob a luz fraca, ele examinou o anel cuidadosamente. Lá dentro, cuidadosamente gravado, ele leu: para quem encontrar este anel, o verdadeiro tesouro não é o ouro, mas a coragem de amar sem nunca desistir. Intrigado, sentiu o peso do mistério aumentar. Procurando com mais cuidado, descobriu um pequeno compartimento escondido na moldura. Dentro, um pequeno pergaminho, amarelado pelo tempo, trazia um endereço e uma data. Emily, você sabe o que é isso? Ele perguntou, com excitação misturada à gentileza em sua voz. Não, ela respondeu, com os olhos brilhando com uma nova curiosidade, como se, pela primeira vez, uma aventura estivesse se abrindo diante dela. Alexander então se ofereceu para acompanhá-la àquele endereço no dia seguinte. Uma mistura de apreensão, esperança e uma estranha promessa crescia no coração de Emily. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, o anel em seu dedo brilhou com uma luz diferente, a de um futuro que finalmente poderia mudar. Na manhã seguinte, o céu ainda estava tingido de cinza e uma leve névoa pairava sobre as ruas tranquilas de Detroit. Emily e Alexander se viram em frente a uma casa antiga nos arredores da cidade, um prédio esquecido com persianas descascadas e um jardim coberto de ervas daninhas. Parecia algo de outro tempo, uma relíquia silenciosa de uma era passada. A madeira rangeu sob seus pés quando entraram, a poeira dançando nos raios de luz que penetravam as janelas sujas. O ar estava carregado com o cheiro de papéis velhos e memórias enterradas. Emily sentiu o coração acelerar, uma estranha familiaridade percorrendo-a apesar dos anos e do esquecimento. Está aqui, ela sussurrou, quase para si mesma.
Começaram a remexer, levantando as tábuas do assoalho do que parecia ser a sala principal. Depois de algum esforço, um pequeno baú de madeira apareceu, escondido sob uma tábua solta. Ao abri-lo, encontraram um tesouro inesperado: cartas amareladas, fotografias em preto e branco, medalhas, diários e outros objetos íntimos que contavam a história de uma família outrora próspera. Emily pegou uma das cartas com as mãos trêmulas. Leu lentamente os nomes escritos em tinta desbotada, reconhecendo alguns deles: seus bisavós, seu avô, tias e tios de quem ouvirá falar em histórias de família, misturados à tristeza e ao silêncio. A história tomava forma diante de seus olhos. Uma família outrora rica e poderosa, cuja sorte fora alterada pela tragédia, uma perda dolorosa que fizera seu legado cair no esquecimento. E o anel? Emily suspirou, finalmente entendendo o alcance do segredo que carregava no dedo. Não era apenas uma joia, mas a chave para encontrar o que havia sido perdido. Alexandre olhou para ela com renovada admiração. Viu a jovem, frágil e forte, que apesar das provações conservara uma rara humildade e coragem. Emily, eu quero te ajudar, disse ele com convicção. Não apenas para recuperar essa herança material, mas para reconstruir sua dignidade e seu futuro. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções e descobertas. Emily e Alexander mergulharam juntos nos arquivos da família, caminhando pelas ruas antigas de Detroit, conhecendo antigos vizinhos, historiadores locais e advogados especializados em espólios esquecidos. A cada dia, Emily crescia em confiança, conhecimento e força. O vínculo entre eles também se fortalecia. Alexander, o homem que parecia ter tudo, encontrou em Emily uma fonte de inspiração, uma verdade que nenhuma riqueza poderia comprar. Ela lhe mostrou o que significava ser autêntico, lutar com humildade, mas incansavelmente. Para Emily, Alexander não era mais apenas um bilionário, mas um aliado, um companheiro em uma busca que ia além de meros bens materiais. O anel, antes uma simples herança de família, tornou-se um símbolo de renascimento. Representava a passagem de um mundo de dor para um mundo de esperança. Emily não era mais a jovem frágil de Detroit. Ela se tornará a guardiã de uma história, de um amor e, acima de tudo, de um futuro a ser construído. Alexandre então entendeu profundamente que a verdadeira riqueza não era medida em números em uma conta bancária, mas em momentos compartilhados, em confiança recém-descoberta e na coragem de mudar o curso da própria vida. Anos depois, Emily Carter era uma respeitada empresária, conhecida por fundar uma instituição de caridade dedicada a ajudar jovens carentes em Detroit. Sua força e bondade inspiraram milhares de vidas. Ao seu lado, Alexander Mitchell não era mais apenas um herdeiro rico, mas um homem transformado pelo amor e pela esperança que Emily havia incutido nele. E o anel? Ele ainda brilhava em seu dedo, um brilho discreto, lembrando a todos que às vezes são as pequenas coisas que guardam os maiores segredos, e que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar e se reerguer, independentemente das dificuldades. Nos meses seguintes à descoberta do baú, Emily e Alexander se tornaram inseparáveis, não apenas na busca para reconstruir o legado da família, mas também na construção de um vínculo poderoso, alimentado pela confiança e sinceridade. Passavam noites inteiras decifrando cartas, vasculhando os arquivos da cidade e compartilhando suas histórias pessoais. Alexander, frequentemente reservado e controlado em seus negócios, aos poucos se abriu para Emily. Confidenciou a ela suas dúvidas, seus medos, o peso invisível que a riqueza e a responsabilidade sempre colocaram sobre seus ombros. Emily, por sua vez, relatou sua difícil vida cotidiana, a doença de sua mãe, a quem ela apoiou a todo custo, a solidão de suas noites, mas também seus sonhos reprimidos. Ela lhe falou sobre sua avó, essa mulher forte e terna, que havia sido seu farol em tempos difíceis, e através do anel, seu legado foi transmitido a uma nova geração. Certa noite, enquanto trabalhavam no pequeno escritório de Alexander, iluminado apenas pela luz fraca de um velho abajur, Emily olhou para ele com emoção. Sabe, Alexander, eu nunca acreditei que um simples anel pudesse mudar tanto a minha vida. Mas o que ele me trouxe não foi ouro, foi a força para continuar acreditando, para ter esperança. Alexander colocou o anel sobre a mesa, a luz fazendo a prata antiga brilhar. E você, Emily, me ensinou que a verdadeira riqueza é a capacidade de amar, de lutar por quem você ama, de nunca desistir. A cumplicidade deles cresceu, repleta de respeito e ternura discreta. Aos poucos, os silêncios se tornaram momentos preciosos, seus olhares se alongaram, e nesses momentos, encontraram refúgio de um mundo às vezes duro demais.
Juntos decidiram fundar uma instituição de caridade dedicada a apoiar jovens como Emily, apanhados pela turbulência da pobreza e da doença familiar. Com a herança recuperada e os recursos de Alexander, conseguiram lançar programas educacionais, oficinas de arte e auxílio financeiro para famílias necessitadas. Cada posse, cada sorriso de criança salvo, era para Emily uma vitória pessoal, uma vingança por um passado doloroso. Ela estava se tornando a mulher forte que sua avó sonhara em ver. Mas o que mais transformou Alexander foi a humanidade que ele descobriu em Emily, uma luz rara capaz de iluminar até as almas mais perdidas. Anos mais tarde, em uma gala que celebrava o crescimento da fundação, Alexander discursou para o prestigiado público. Ele falou sobre a importância da coragem, da perseverança e, acima de tudo, do amor. Então, diante de todos, colocou o anel no dedo de Emily, oferecendo-lhe não apenas uma joia, mas a promessa de um futuro que construiriam juntos. Emily, com os olhos brilhando, entendeu que aquele anel, símbolo de um passado doloroso, havia se tornado o elo indestrutível de seu futuro comum. 5 anos após a fundação da organização, Emily e Alexander estavam lado a lado diante de uma grande multidão reunida em um terreno recém-ajardinado em um bairro carente de Detroit. O sol da manhã iluminava a fachada moderna do prédio, um novo centro comunitário chamado Carter Mitchell Center, uma homenagem à sua aliança e raízes compartilhadas. O projeto havia sido longo e árduo. Entre arrecadações de fundos, negociações com a prefeitura, desafios logísticos e as dúvidas, às vezes inevitáveis, Emily e Alexander enfrentaram muitas tempestades juntos. Mas hoje, diante dessas crianças, dessas famílias, desses jovens que olhavam para o centro com olhos cheios de esperança, tudo parecia fazer sentido. Emily falou sua voz clara e vibrante de emoção. Este centro é mais do que um prédio. É um refúgio, um lugar onde todos os jovens, independentemente de sua origem, podem aprender, criar e sonhar. É a promessa de que ninguém jamais será deixado para trás. Ela olhou para os rostos atentos, alguns marcados por provações, outros brilhantes de curiosidade e expectativa. Alexander continuou, seu olhar encontrando o de Emily com genuína ternura. Todos sabemos que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nas oportunidades que damos aos outros. Por meio deste centro, podemos oferecer aulas particulares, oficinas de arte, formação profissional e, acima de tudo, um espaço seguro onde cada jovem pode se sentir valorizado. O momento mais emocionante aconteceu quando várias crianças, que haviam recebido as bolsas iniciais da organização, subiram ao palco para compartilhar como suas vidas haviam mudado. Uma adolescente, Lisa, contou como, graças às aulas de inglês e informática, ganhou uma bolsa de estudos para a universidade. Um menino, Marcos, explicou que antes do centro, ele costumava vagar pelas ruas depois da escola, mas agora tinha um lugar para se expressar por meio da música. Aplausos irromperam, enchendo o ar com uma energia vibrante, um sopro de esperança que parecia desfazer as correntes do passado. Naquele dia, Emily e Alexander compreenderam que sua luta não se tratava apenas de recuperar um legado material ou escrever sua própria história. Eles estavam construindo um futuro coletivo, uma comunidade unida em torno da dignidade, da solidariedade e da coragem. Bem no fundo deles, o antigo anel de prata brilhava com um brilho renovado, não mais uma mera herança, mas um símbolo vivo da força do amor e da esperança.